O denunciante Colin Good, que serviu por 20 anos numa divisão secreta do programa espacial norte-americano, conta que teve acesso a documentos ultra-secretos que continham informações sobre a verdadeira história da humanidade, do planeta Terra e dos chamados seres pré-adâmicos. O termo civilizações pré-adâmicas se refere a povos que viveram na Terra antes de Adão, ou seja, antes dos primeiros seres humanos aparecerem no planeta. Estes seres viveram por milhões de anos em um planeta que era semelhante à Terra, só que bem maior. Chamavam de Tiamat e sua órbita ficava próximo de onde hoje está Marte. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Segundo o Colin Good, informante do programa espacial, Marte era uma das luas do planeta Tiamat. Era habitável, possuindo atmosfera respirável e água em estado líquido. Em certo momento, os pré-adâmicos se dividiram em duas etnias. Uma ficou no planeta de origem e outra habitou Marte. Os seres das duas civilizações eram muito semelhantes ao que nós humanos terrestres aparentamos hoje em dia. Porém, esses pré-adâmicos possuíam crânios mais alongados, tinham olhos levemente maiores e eram mais altos que nós. Há aproximadamente 500 mil anos atrás, os pré-adâmicos entraram em guerra com uma outra espécie extraterrestre vindo de um outro sistema solar. Não se sabe exatamente de onde era a outra espécie. Durante essa guerra, as duas etnias pré-adâmicas se uniram contra esse inimigo e tentaram utilizar uma tecnologia perdida que havia sido deixada pela raça dos antigos construtores. Os antigos construtores é uma espécie que passou pelo nosso sistema bilhões de anos atrás e deixou muitas estruturas construídas, ruínas e tecnologias perdidas espalhadas por todo o sistema solar, inclusive na Terra, e depois simplesmente sumiram sem deixar vestígios. Ao tentar usar essa tecnologia perdida para vencer a guerra, os pré-adâmicos acabou explodindo o próprio planeta Tiamat, e os destroços da explosão originou o que hoje é o cinturão de asteroides que fica entre Marte e Júpiter. Marte, que era uma das luas de Tiamat, também foi afetada pela catástrofe, perdendo sua atmosfera e se transformando no grande deserto que é hoje. Os sobreviventes pré-adâmicos se refugiaram em uma outra lua de Tiamat, que era mais distante e foi menos afetada pela explosão. Lá, eles aproveitaram uma estrutura de base e tecnologias que haviam sido deixadas há bilhões de anos pela raça dos antigos construtores. Nessa lua, eles se estabeleceram, reconstruíram suas civilizações e viveram lá durante cerca de 445 mil anos. Durante esse tempo, em algum momento na história, eles transferiram essa lua de lugar, trazendo ela próxima ao nosso planeta Terra e travando ela em nossa órbita. A partir daí, essa antiga lua de Tiamat passou a ser a nossa lua, como é até hoje. Com isso, enquanto ainda viviam na lua, eles passaram a terraformar o nosso planeta para que um dia eles pudessem expandir as suas civilizações aqui. Nessa época, a Terra já era habitada por seres humanoides primitivos, mas com pouquíssimo desenvolvimento intelectual e tecnológico. Enquanto terraformavam o nosso planeta aos poucos, os pré-adâmicos passaram também a manipular esses humanos da Terra, através de alterações genéticas e também tratando-os como servos e inferiores. Por muito tempo, conforme eles administravam o nosso planeta, ainda com suas bases principais na Lua, passaram a ser vistos pelos humanos da Terra como deuses, devido às suas tecnologias mais avançadas e incompreensíveis aos terrestres da época.
Aproximadamente 55 mil anos atrás, um evento solar aconteceu em nosso sistema solar. Isso causou uma grande destruição em toda a civilização do pré-adâmicos e também em todo o nosso sistema solar, incluindo nossa Terra. Os sobreviventes pré-adâmicos conseguiram se transferir da Lua para a Terra em algumas naves-mãe que restaram. As naves estavam avariadas devido à explosão solar e praticamente caíram na Terra, na região que hoje é a Antártida. Naquela época, o continente da Antártida não estava congelado, pois o eixo do planeta estava em outra posição e, portanto, não estava no Polo Sul como é hoje em dia. Os sobreviventes pré-adâmicos aproveitaram as naves caídas e transformaram em bases, e também localizaram ruínas antigas com tecnologias dos antigos construtores que usaram para estabelecer uma nova civilização na Terra. Através de milhares de anos habitando na Terra, floresceram suas civilizações, dando origem à antiga civilização que conhecemos por Atlântida. Cerca de 12.800 anos atrás, ocorreu uma inversão dos polos no planeta Terra, o que fez o continente da Antártida se tornar o novo Polo Sul. Essa inversão aconteceu de forma muito rápida e a maioria dos pré-adâmicos não tiveram tempo de escapar, morrendo congelados. As ruínas dessas civilizações continuam até hoje abaixo do gelo na Antártida. Alguns grupos de pré-adâmicos ainda conseguiram sobreviver e, a partir daí, com a nova configuração geográfica da Terra, eles decidiram que cada linhagem iria ficar com uma metade do planeta. Uma linhagem se baseou nas Américas e a outra no restante do território, como Ásia e Europa. Assim, novamente, eles se tornaram os governantes do mundo antigo. Por isso encontramos referências de seres com crânios alongados em diversas culturas espalhadas pelo planeta. Com o passar do tempo, eles foram se misturando com os humanos terrestres sobreviventes. Alguns se mantiveram puro sangue e assim se mantiveram na elite em todas as épocas e regiões da história da nossa humanidade até hoje. A partir da influência e controle deles, em nossa história relativamente mais recente, foram formadas praticamente todas as sociedades secretas, comandadas por descendentes diretos da mesma linhagem sanguínea pura dos pré-adâmicos, que também ocupam posições de liderança em diversos governos e empresas da Terra até os dias de hoje.